Na sequência dos nossos vídeos aqui em comemoração dos 4 anos do Casal Buscapé, hoje eu vou responder uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem e uma pergunta que muita gente faz pra gente. Por que as pessoas desistem de Portugal? Quais são os motivos que levam uma pessoa de desistir, de recomeçar aqui em Portugal, depois de tanto sacrifício? Depois da vinheta, eu te explico tudo. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Apareci aqui de cabelinho cortado, a Carol deu um trato aqui em casa, foi a Carol mesmo que cortou, tá? Por acaso. Hoje eu vim responder essa pergunta, né? Essa dúvida que muita gente tem, as pessoas fazem essa pergunta pra gente constantemente, até porque a gente sempre demonstra aqui nos nossos vídeos a satisfação que a gente tem em morar em Portugal. A gente se sente muito satisfeito por tudo que a gente viveu, tudo que a gente conquistou aqui em Portugal nesses últimos 4 anos, com toda dificuldade, com todo sacrifício, até porque a gente sabe que vitória sem sacrifício não tem o mesmo gosto de vitória. Então, é preciso sacrificar para que a nossa conquista tenha um sabor diferente. Mas as pessoas às vezes perguntam, poxa, Thiago, vocês se deram tão bem, e a gente vê que tem pessoas que se deram tão bem em Portugal, que pode levar uma pessoa a desistir disso tudo, sabe? De recomeçar. E olha aqui, eu vou te falar, infelizmente desistir de Portugal é uma coisa muito comum. A gente já conheceu histórias de várias pessoas que optaram por voltar para o Brasil, desistir de tudo que viveram aqui, não aguentaram a barra. Eu vou contar isso tudo para vocês, mas só depois de ter certeza que você deixou o seu like, tá? Porque eu vou pedir logo, porque se a gente deixar para o final o pessoal não lembra. Então assim, a gente já tem quase 300 vídeos aqui no YouTube, falando para você sobre Portugal, mostrando um pouco da nossa vida, mostrando o nosso dia a dia e também explicando um pouco das mudanças das leis aqui para deixar vocês bem informados. Eu tenho certeza que você já foi ajudado por esse canal de alguma forma, não é possível, tá? Então, assim, dê seu retorno pra gente, assim, deixa eu curtir aí no vídeo. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Tem muita gente que vem aqui, assiste os nossos vídeos e não é inscrito. Eu não acredito nisso. Por favor, ajuda a gente aí, se inscreve no canal. Entre pra família Buscapé de uma vez por todas, tá? Faça parte da família aqui. Mas vamos pro vídeo, porque o tema de hoje é bem interessante e muito importante. O primeiro motivo que com certeza faz as pessoas desistirem de Portugal, fizeram as pessoas desistirem de Portugal, e é muito bom você saber para você já ir se preparando, são as dificuldades. A gente sempre deixa claro nos nossos vídeos aqui que Portugal não vai ser fácil, não vai ser fácil. Gente, mudar de país não é fácil, tá? Pode ser fácil para você mudar de uma casa para outra aí no Brasil, mudar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, talvez de um estado para o outro. Agora, mudança de país é uma coisa séria. Planejamento para se mudar de país, sair do Brasil, vir para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou até mesmo para a Suíça, Alemanha, França. Gente, é a maior mudança da vida de vocês e deve ser levado a sério como tal. A gente tem que levar esse projeto a sério. E tem que saber que ao chegar em um novo país, nós vamos ter dificuldades. A verdade é que as dificuldades que as pessoas têm aqui em Portugal são bem menores do que poderia ser em outros países. Lembre-se que Portugal tem algumas facilidades, como o próprio processo de legalização, que é um pouco mais fácil. Portugal dá a oportunidade das pessoas se legalizarem aqui, se regularizarem. A própria língua, que é uma grande facilidade, tá? Você chegar num país que não precisa saber falar inglês, não precisa saber falar uma outra língua, você vai falar o português. É um pouco diferente? Sim, é um pouco diferente, mas é algo completamente adaptável, tá? É completamente compreensível com o passar de um pequeno período de tempo. Uma coisa que a gente sempre faz questão de dizer aqui são as dificuldades que as pessoas vão enfrentar ao virem para Portugal. Para já chegarem sabendo, sabe? Para não vir pensando que Portugal é uma das 7 maravilhas do mundo. Portugal é um país com dificuldades como qualquer outra pessoa. Só que eu acho que as pessoas, quando decidem mudar de país, elas perdem um pouco da noção da frase que diz recomeçar do zero, começar do zero. Gente, começar do zero é zero de verdade. Você vai estar começando em um país desconhecido, com cultura desconhecida, com pessoas desconhecidas. Tem muito brasileiro aqui que te faz até confundir achando que você quer Brasil? Sim, é uma possibilidade. Só que você vai ter grandes dificuldades aqui no início.
tá? Muitas pessoas vêm buscando qualidade de vida, etc., mas tem que saber que as pequenas dificuldades vão te testar. O país, Portugal, ele vai te testar, vai testar a sua capacidade de reverter a situação ou de sobrepor as primeiras barreiras, as primeiras dificuldades. Então, se você sobreviver a esse primeiro ponto, esse primeiro tópico de dificuldades, você tem muita chance de sucesso aqui em Portugal. O segundo motivo que faz muita gente voltar para o Brasil também, que é importante a gente trazer aqui, são as frustrações, as pequenas frustrações. A gente sabe que no início, como eu falei no primeiro ponto, vão ter algumas dificuldades. E é muito importante que você saiba comemorar as pequenas vitórias e que também tome cuidado com as frustrações nas pequenas derrotas. É saber balancear, é mesmo uma balança, sabe? Você vai colocar de um lado as suas pequenas vitórias e do outro lado as suas pequenas derrotas. E assim, tentar esquecer, tentar relevar e sempre pensar, ou talvez sempre pense na nossa frase tema aqui do Casal Buscapé. Deu tudo muito certo até agora para começar a dar errado, sabe? Para as pessoas que conseguiram, você já saiu do Brasil, você saiu do seu país e veio para Portugal, você está em Portugal, você já conseguiu cruzar o oceano, você acha que vai ser uma pequena dificuldade, uma pequena frustração que vai te fazer desistir? A verdade é que muita gente cai nesse segundo ponto. Conforme vão se acumulando as pequenas frustrações, aquelas pequenas frustrações juntas se transformam numa bola de neve, é mesmo como uma bola de neve. Isso vai derrubando as pessoas. É muito importante que você tome muito cuidado nesse segundo tópico, além das dificuldades, com as pequenas frustrações, para que isso não se transforme numa bola de neve e acabe te levando de morro abaixo, te fazendo desistir. Muitas pessoas desistiram porque não souberam lidar com as frustrações em relação a Portugal. Esse terceiro tópico, assim, lógico que não existe uma ordem de mais ou menos em relação a esses pontos, mas esse terceiro tópico é um tópico muito importante que você já pode ir trabalhando mesmo na época que você ainda estiver no Brasil. É a questão da expectativa versus realidade. A gente tem que ter muita noção da realidade sobre Portugal, porque a partir da nossa noção da realidade é que nós vamos saber dosar as nossas expectativas. E isso só vai ser bem dosado se você souber pesquisar e se você tiver também disposição de pesquisar. É muito importante que você se arme com todas as possibilidades que você tem, por exemplo. Você tem YouTube, você tem Google, você tem sites especializados em Portugal, sabe? Tem muito canal aí que fala sobre Portugal. O máximo de informação que você souber, que você tiver sobre a realidade de Portugal é importante para que as suas expectativas estejam condizentes com a realidade, sabe? Muita gente cria uma expectativa completamente mentirosa sobre Portugal, sabe? Eu não vou colocar aqui que essas expectativas são incentivadas por canal X ou por canal Y, mas as pessoas elas têm que saber pesquisar, elas têm que saber se nutrir da verdade, sabe? Sempre lembrando que não existe uma verdade absoluta. As pessoas elas têm visões diferentes de Portugal. Mas saber dosar a sua expectativa de acordo com a realidade é muito importante. E isso você só vai conseguir isso se você souber pesquisar nas fontes certas da maneira correta. Então, assim, uma coisa que eu posso te dizer com experiência de 5 anos de envolvimento com Portugal. Não crie enormes ou gigantescas expectativas sobre Portugal. Com o passar do tempo, você vai se dar conta que Portugal é um país comum, é um país normal como qualquer outro. Porém, é um pouco diferente do Brasil. A verdade é que não seria um pouco, é muito diferente do Brasil. Eu não vou ser leviano aqui de dizer que é muito melhor ou muito pior. Isso é você que vai decidir com a sua experiência, tá? Mas, por exemplo, para eu e para Carol, Portugal é muito bom e nós temos aqui uma vida muito melhor do que a vida que a gente tinha no Brasil. Um segredo do Casal Buscapé para o seu coração que eu posso deixar aqui é que você tome como lição um exemplo que a gente teve. Não criamos muitas expectativas, elevadas expectativas em relação a Portugal. A gente sempre deixou as nossas expectativas lá embaixo, quase no mínimo, sabe? Por quê? Se fosse aquele mínimo ali que a gente estava esperando, ok, a gente já estava esperando por isso, tá tudo bem. Agora, se fosse a mais, se as expectativas a gente chegasse aqui e conseguisse as coisas a mais, tipo, se as expectativas fossem superadas, tava show de bola.
Basicamente, mantenha suas expectativas bem lá embaixo, sabe? Não se desiluda com as informações que você vê. Nem toda vez que você vê alguma coisa custando €1, aquilo realmente está barato, tá? Então, não se desiluda muito pelas coisas que você enxerga na internet. Existem muitas formas de meio que deixar a sua visão turva e você acaba criando expectativas errôneas sobre o país, tá? Portugal não é essa Coca-Cola toda, mas também não é esse inferno que outras pessoas pintam, tá ok? Portugal é um país que te dá uma qualidade de vida, que te dá uma forma que você consiga trabalhar e consiga viver e levar a sua vida de uma forma um pouco mais facilitada aqui no nosso Brasil, que a gente sabe que a gente tem que praticamente vender o almoço para comprar a janta. Pelo menos essa era a nossa opinião quando a gente morava no Brasil, tá? A gente não sabe como é que tá o Brasil agora, a gente só sabe notícias, então não temos a opção de opinar aqui, não temos capacidade de opinar a realidade do nosso país atualmente. Mas, basicamente, não crie grandes expectativas sobre Portugal para que você não se frustre, como era o ponto anterior. Esse quarto ponto eu já citei em outros vídeos, já falei em outros vídeos, e é um dos vídeos que faz com que as pessoas desistam de Portugal assim de longe. Assim, gente, há uns tópicos atrás eu falei sobre a questão das pessoas realmente entenderem quando se fala em começar do zero, começar uma vida do zero. Quando você decide começar uma vida do zero absoluto, gente. É num contexto completamente diferente. E as pessoas vêm para Portugal buscando principalmente a questão da qualidade de vida. Lembre-se que quando a gente fala qualidade de vida, a gente está incluindo assim, uma melhor condição de saúde, melhor condição de educação, mais segurança. O pacote de qualidade de vida tem todas essas coisas inclusas ali, sabe? No mesmo pacote, na mesma embalagem ali. Então, quando a gente fala qualidade de vida, a gente está citando todos esses temas. E as pessoas acham que, ao descer do avião no aeroporto de Lisboa, pisando em solo português, elas já vão ter qualidade de vida, já vão ter segurança, sim, provavelmente já vão ter, sabe? Educação, saúde, já vão ter. Mas o contexto de qualidade de vida é muito mais que isso, sabe? É você conseguir trabalhar, viver, ter uma graninha ali guardada, conseguir viajar, conseguir ter uma vida tranquila e normal, sabe? Sem viver naquele estresse de ter que se matar um leão todo dia para poder sobreviver no outro, sabe? A verdade é que o quarto tópico que eu quero citar para vocês aqui é a impaciência. A impaciência é um dos grandes motivos que fazem as pessoas desistirem de Portugal e voltarem para o Brasil. As pessoas elas não têm paciência de esperar. Você não vai descer do avião e já vai ter acesso à qualidade de vida aqui em Portugal, sabe? Essa qualidade de vida, ela é conquistada, ela não é automática, tá? Não chega em Portugal e ok, tudo maravilha. Não, você vai ter que correr atrás, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar num mar gigantesco para conseguir um apartamento. Você vai ter que se acotovelar com outras milhares de pessoas para conseguir um trabalho. Tá? Você vai ter que correr atrás de um monte de documentação, talvez às vezes você vai entrar num beco sem saída e você tem que ter paciência para esperar todas essas fases. A imigração é como se fosse um Big Brother, aproveitar que o Big Brother tá na moda aí, na verdade, você tem que sobreviver cada próxima semana, sabe? Tem que ficar no programa a cada próxima semana. E assim, você tem que ir vencendo as barreiras, vencendo as dificuldades e ter paciência para sobreviver mais uma semana dentro da casa do Big Brother em Portugal, basicamente. Você tem que ter essa força de vontade, tem que ter muita paciência. Tem gente que não tem paciência para esperar e acaba desistindo de Portugal e voltando para o Brasil. E esse quinto ponto aqui merecia um vídeo separado para ele, porque eu deixei ele por último, não foi à toa, porque eu acho que é um motivo mais importante, o maior motivo que faz com que pessoas que acabaram de chegar, ou até mesmo pessoas que já estão aqui há muito tempo, desistirem de Portugal e voltarem para o Brasil. Vocês já devem ter deduzido qual motivo é esse. É o motivo da saudade. Seja saudade da família, seja saudade dos amigos, saudade do seu círculo social, saudade do país, saudade da vida que você tinha no Brasil. É inevitável que com o passar do tempo a gente faça comparações da vida que a gente tinha no nosso país
e a vida que a gente constituiu aqui em Portugal. E colocando naquela balança que eu sempre falo aqui, sempre deixo claro, as pessoas muitas vezes percebem que a vida que elas tinham no Brasil, com o passar do tempo, era uma vida até mais agradável do que a vida que elas constituíram aqui em Portugal. No nosso caso, do Casal Buscapé, a nossa vida aqui em Portugal, ela tem muito mais, não que tem muito mais valor, mas ela faz muito mais sentido, sabe, pra gente aqui em Portugal do que o que a gente vivia no Brasil. Não renegando o nosso país, nem falando que a nossa família e nossos amigos não são importantes. O nosso desejo maior era a gente poder trazer todo mundo para cá, para que todo mundo pudesse aproveitar o que a gente conseguiu aqui, o que a gente conquistou aqui, a vida que a gente tem aqui, sabe? Só que infelizmente isso não é possível. Não é possível. E assim, a partir do momento em que você decide sair do Brasil e vir para Portugal, você tem que ter noção de que você vai abrir mão de passar os aniversários com sua família e aniversários com os amigos e as festas e a igreja. Você vai perder o crescimento dos seus sobrinhos. Você talvez vai perder os seus entes queridos e não vai poder estar presente. Você tem que ter noção disso. Você tem que ter noção que você pode perder os principais anos de pessoas que você mais ama, sabe? Você tem que estar preparado para isso. Eu acho que eu deixei esse fato por último porque é um dos pontos que mais mexe comigo. Até porque, assim, eu antes de sair do Brasil, eu sempre tive uma sensação de que eu era alguém muito desprendido de família, assim, muito desgarrado. Apesar de ter saído da casa da minha mãe com 27 anos para casar, eu saí para casar praticamente. Mas eu sempre tinha noção de que eu conseguiria facilmente ficar muitos anos longe da minha família. E a gente hoje, depois de 4 anos aqui em Portugal, a gente já voltou no Brasil. Há 2 anos atrás a gente foi no Brasil de férias e revimos nossa família e tal. E a gente viu a importância, sabe, daqueles pequenos contatos. A gente sabe o peso que hoje uma ligação pelo WhatsApp ali de vídeo faz a diferença pra gente. E assim, o que eu posso dizer pra vocês é que, para as pessoas que acabaram de chegar, faz muita falta porque é uma quebra de sequência de vida muito grande. Você tá num Brasil em que você tem todos os seus parentes por perto, sabe? Todo aquele suporte ali que mesmo que não seja claro e notório, mas você tem sua mãe, a casa da sua mãe ali para você recorrer nas mais grandes urgências. Você tem aquele amigo que você pode contar de repente quando falta gasolina. Aqui em Portugal você chega sem ninguém, como eu e Carol chegamos, a gente não tinha praticamente ninguém aqui, sabe? E a gente teve que começar a se virar e teve que começar a nossa vida realmente do zero. Foi um zero praticamente absoluto nosso. Nós chegamos aqui em Portugal há 4 anos atrás com 2 malas de 23 quilos, sabe? E a gente sabe que mesmo há 4 anos, há 2 anos praticamente longe da nossa família, a gente deveria ter ido no Brasil ano passado, não deu por causa da pandemia, a gente sabe a falta que a família faz. Nós já perdemos parentes, já perdemos entes queridos nesse tempo, não pudemos ir no Brasil, não tivemos possibilidade de ir no Brasil, nos despedir, e eu espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo, para que você... E tente pelo menos sentir um pouco da angústia que eu tenho em falar sobre esse tema. De falar sobre a questão da saudade. E eu espero que você dê muito valor a isso. Porque esse, com certeza, é um dos maiores motivos que fazem com que as pessoas voltem para o Brasil. É a tal da saudade. Que praticamente só existe assim no português, né? A palavra saudade meio que eu já ouvi falar que a tradução só existe mesmo no português. As outras línguas elas não conseguem de certa forma expressar o mesmo poder que essa palavra saudade tem. E assim, é o principal motivo. Até pessoas que moram aqui há muitos anos, e pessoas que chegaram, e pessoas que moram aqui há muitos anos falam, já tem muito tempo que eu tô longe do Brasil, já tenho saudade da família e tal, minha mãe já tá velhinha, meu pai velhinho, vou lá passar a velhice deles. Pessoas desistem, não necessariamente desistem, mas decidem realmente voltar pro Brasil, abrir mão da vida que tem aqui, e decidem voltar. Isso é completamente compreensível, tá? Não julgo. Todos esses motivos que eu falei aqui para vocês, os 5 motivos que eu citei para vocês aqui, nós não julgamos. As pessoas, muita gente, tudo bem, não se prepara para desistir, não se prepara para esses motivos, mas são motivos completamente compreensíveis.
Imigração não é para todo mundo, vocês têm que ter noção disso. Nem todo mundo está preparado para sair do Brasil e ir para Portugal. Muita gente pode tentar, mas não são todos que vão conseguir. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi um bate-papo aqui bem rápido entre a gente. A gente tentou trazer para vocês aqui pelo menos os 5 pontos aí que a gente julgou mais importantes e os temas que mais fazem com que as pessoas desistam de Portugal e voltem para o Brasil. A verdade é que são experiências aí que a gente veio observando nesses quase 5 anos que a gente está envolvido com Portugal aí, principalmente nesses 4 anos que a gente mora realmente aqui em Portugal. Definitivamente, muitos motivos fazem com que as pessoas voltem para o Brasil. Tem outros motivos entre esses, mas esses foram os 5 mais importantes. Sempre deixando claro que isso aqui não é verdade absoluta, tá? Essa é a nossa opinião sobre esse tema. Podem ter temas aí que as pessoas julguem mais importantes, mas isso é uma questão subjetiva, tá? Uma questão de opinião. Basicamente, a gente está nesse mês de fevereiro aqui tentando trazer para vocês os principais ensinamentos que a gente teve, que a gente aprendeu nesses 4 anos aqui de Portugal. Tá? Tentando passar um pouco da nossa experiência. A gente sabe que 4 anos não... Tem gente aqui que está há 10 anos em Portugal, há 15 anos em Portugal. Tem gente com muito mais experiência que a gente, mas a gente tem a obrigação aqui, a gente se sente na obrigação de trazer a nossa experiência para vocês e tentar passar um pouco de conhecimento também, tá? Lembrando que se você não concordar com alguma coisa aqui, você tem todo o direito e a gente continua amigo na mesma, até porque nossa amizade não foi feita num boteco, tá? Se você não concorda com alguma coisa, se você acha que a gente esqueceu algum tema, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de concordar ou de discordar também. Mas a gente sempre vai ter o prazer de te apoiar na sua opinião. Tá? Você tem opinião aqui, você pode dar sua opinião. Só não seja ignorante, só não seja rude, grosseiro, tá? Porque a gente não admite desrespeito com os outros participantes, com os outros seguidores, tá bem? Seja educado. Então... praticamente acabou o vídeo, o tema de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu curtir, tá? Se eu gostei aqui, comenta aqui também, compartilha esse vídeo se puder e a gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Grande abraço, galera. Tchauzinho. Valeu.